Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Começamos a semana passada a estudar o capítulo 1, paramos no versículo 17. Então nós vamos ler Jonas 1, 17 e o capítulo 2, de 1 a 10. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha alma. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Jonas é um livro bem conhecido, como nós dissemos na semana passada, mas com certeza temos muito a aprender com ele, muitos detalhes que talvez a gente não conhece. Primeiro, nós sabemos que Jonas não é um livro apenas que fala de um homem que foi engolido por um peixe e depois vomitado pelo peixe. Jonas é um livro que, se fôssemos dar um tema para ele, nós poderíamos dizer que Deus está no controle. Ou seja, o personagem principal do livro de Jonas é Deus, não é Jonas. Podemos dizer que Jonas é uma autobiografia, ou pelo menos ele está contando uma parte importantíssima da sua vida. Embora em alguns momentos nós encontramos, como no início do capítulo 2, ele em terceira pessoa, ele diz, então Jonas do ventre do peixe. Ele não diz, então eu do ventre do peixe. Mas Jonas está contando a sua história. Uma história de alguém que desobedeceu a Deus. Mas uma história de alguém que, arrependido, voltou-se a Deus. E sabemos que é uma história como cada um de nós. Nós encontramos nessa história um livro que fala de alguém que poderia ser qualquer um de nós. Na semana passada estudamos o capítulo 1, chamamos de A Fuga Frustrada, porque Jonas tem um chamado, mas ele foge desse chamado e ele é assim castigado. Ele foi lançado ao mar. Desobedeceu ao Senhor, mas ninguém pode ir contra o Senhor. Enquanto Jonas desobedece ao Senhor, vai para outro lugar. O Senhor manda uma tempestade. E depois de discussões, a respeito de quem era o culpado, Jonas é apontado como este culpado. E ele mesmo fala, lance-me no mar. Nós tiramos como lição na semana passada
aprendemos que não devemos agir como Jonas. O Jonas agiu? Fugiu. Nós devemos seguir no caminho de Deus e não fugir dele. Guarde essa frase: quem foge de Deus vive em tempestade e provoca tempestade na vida dos outros. Quem foge de Deus vive em tempestade e provoca tempestade na vida dos outros. Pobre daqueles marinheiros, que estavam no barco. Não tinham nada a ver com, digamos assim, com a história, mas sofreram. Aprendemos então na semana passada que devemos ser a esperança na tempestade e não causadores dela. E por mais difícil que seja o chamado de Deus, nós devemos seguir por Ele, porque é impossível fugir de Deus. Nós precisamos andar nesse caminho. E graças a Deus, o livro continua contando aqui o arrependimento de Jonas. Nosso tema hoje é o arrependimento de Jonas. Deparou o Senhor, 1,17, um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa é uma passagem, digamos que muitas vezes ridicularizada. Como que é possível acontecer uma coisa dessa? Um peixe engolir um homem, esse homem não morrer, e esse homem depois de 3 dias e 3 noites. É impossível. Irmãos, se nós formos discutir a impossibilidade de Jonas, nós temos que começar a discutir a impossibilidade de dezenas de passagens bíblicas. E é interessante a gente pensar que Jonas é um dos livros, ou uma das passagens, essa história de Jonas ser engolido pelo peixe, é uma passagem que foi citada por Jesus. Então, se você desacreditar nessa história, você está desacreditando no que Jesus disse lá em Mateus 12,40. Ele disse: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, ele está comparando a sua morte e ressurreição, não necessariamente que Jonas tenha morrido, mas com o tempo que Jonas permaneceu no peixe. Jonas é um sinal, é uma amostra de Jesus. Capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Nós vamos ver que Jonas vai descrever o acontecimento em uma forma poética, e ele começa descrevendo a sua oração. Ao mesmo tempo que ele conta que ele estava caindo, que ele estava afundando e que o peixe engoliu, ele conta que ele orou ao Senhor, que ele clamou ao Senhor por ajuda e por socorro. O que nós vimos semana passada? Que até os marinheiros que tinham deuses acabaram temendo a Deus e orando a Deus. E Jonas preferiu ser lançado ao mar do que clamar a Deus. Ele não orou. E nós falamos que Jonas queria realmente morrer. Por quê? Porque ele não queria obedecer a Deus de forma alguma. Deus, o Senhor está equivocado. Esses ninivitas são os assassinos. Se eu for lá, o Senhor vai perdoar, vai agir com misericórdia. Eu não quero que eles sejam salvos, eu prefiro a morte. Me lance ao mar. Irmãos, mas a hora que a coisa começa a pegar, a hora que o ar começa a faltar, a hora que você percebe que você vai morrer no seu mau caminho. Até o ateu clama por Deus. Jonas não era ateu, mas ele demorou, mas ele orou a Deus. Quantas vezes isso acontece conosco, irmãos? Nós demoramos a orar, nós precisamos orar mais. Nós precisamos olhar para a nossa vida mais. Precisamos andar no caminho de Deus. E muitas vezes nós ficamos deixando para depois.
essa vida com Deus. E aí vem uma tempestade, ou vem uma enfermidade, e nós começamos a clamar a Deus. O pastor Nicodemos diz que às vezes a gente precisa ficar deitado para orar, né? Porque enquanto a gente está de pé, a gente olha para frente e está querendo pensar só nas coisas desse mundo. Aí quando Deus nos coloca deitado, é a posição já, né? Você olha para os céus. Versículo 2, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Então por que Jonas fala em forma de poesia? Porque é assim que os profetas faziam, né? Você vai encontrar salmos parecidos com o texto daqui, e aquela linguagem de repetição. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do peixe, que é o mesmo que dizer que na minha angústia, gritei, ou clamei ao Senhor, e tu me ouviste a voz, e Ele me respondeu. Então é uma repetição da mesma coisa, mas ele afirma que o Senhor o respondeu, que o Senhor o perdoou. Nós estamos falando aqui de alguém que está arrependido. Não, Senhor, não quero morrer mais. Não, Senhor Deus, eu preciso de Ti, me ajuda. Estou no abismo. Essa palavra ventre do abismo dá a ideia de morte, de sepultura. Até alguns comentaristas dizem que Jonas morreu. Mais à frente, nós percebemos aqui na sequência também, quando ele diz, me lançaste no profundo, ele fala de coisas aparentemente de morte, né? Versículo 6, desci até os fundamentos. Lá no final do versículo 6, fizesse-me subir da minha sepultura. Então, olhando todas essas passagens, algumas pessoas falam, como comentaristas, que ele morreu, foi engolido pelo peixe, morreu e Deus o ressuscitou. Não seria problema isso, mas nós acreditamos que a linguagem dele é como a gente, né? Quase morri. Aí pegou um resfriadinho de nada, você já fala, quase morri, né? E é essa expressão de sentimento em relação ao que ele passou. E realmente ele passou por algo muito grande. E mais um motivo das pessoas comentarem e acharem que ele morreu é pelo texto de Mateus 12:40, que Jesus disse assim como Jonas. Mas aqui ele não diz assim como Jonas morreu e ressuscitou. Jesus disse assim como Jonas passou 3 noites e 3 dias, 3 noites, dentro do ventre. Assim estará 3 dias e 3 noites, né, o Filho do Homem no coração da terra. Independente, irmãos, nós estamos percebendo aqui que nessa situação de desespero, Jonas clama ao Senhor. Jonas é respondido pelo Senhor. E aí a gente vê um fator muito comum, desobediência, pecado, é caminho para baixo, para a morte. A nossa lição de escola dominical hoje da classe dos adultos falou bastante sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, o arrependimento, clamar ao Senhor é caminho para cima, para você sair da sua morte. Enquanto Jonas estava na sua desobediência, ele estava em tempestade, ele estava caindo para a morte. Enquanto Jonas insistiu no seu pecado, ele estava perdido. Mas agora arrependido, clamou por salvação. E aí a gente percebe que as palavras dele mudaram. Antes era reforma. Antes eram palavras de revolta. Revolta virou reforma, não sei não, no meu cérebro. Eram palavras de revolta. Agora são palavras de arrependimento. Palavras de alguém que está diante de Deus. Antes ele falava, eu não vou nem aí, eu vou comprar uma passagem para o mais longe. Agora ele fala, Senhor, me tira desse profundo abismo. Versículo 3, me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Reparem que ao mesmo tempo que ele conta lá meio para o fim, ele volta. Então ele está descrevendo esse afogamento. Me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele ainda não está no peixe, ele ainda não foi engolido, ele foi caindo. Essa descrição de sofrimento. Mas pois me lançaste,
é o reconhecimento de que ele estava naquela situação por desobediência e Deus estava o colocando naquela situação. Ele podia dizer: Senhor, me ajuda, aqueles marinheiros me lançaram no mar. Não, me lançaste no mar. Versículo 4: Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu rosto, a ver o teu santo templo? Tornarei a ver o teu santo templo? Eu vou viver ainda para ir ao templo, para adorar ao Senhor com os outros? E aqui se descreve muito uma situação de morte. Eu não sei quantos passaram por isso, mas é um sentimento que você tem ao mesmo tempo, partirei, estarei com o Senhor, mas ficarei, o que eu vou fazer se eu ficar? Estão entendendo essa ideia? Diante de uma grande enfermidade, você fica diante dessa questão, e você ora a Deus: Senhor Deus, se for para que eu venha partir desse mundo, que eu esteja com o Senhor. E você sente paz em Deus. Talvez muitos, se passaram por uma cirurgia, que tem que tomar uma anestesia, alguma coisa assim, chega a fazer essa oração: Senhor, eu não sei o que será, né, de mim, mas toma-me. Mas Senhor, se for da tua vontade que eu fique, que o Senhor Deus me abençoe. A gente lembra da oração de Paulo, né? Para mim tanto faz, Senhor Deus, tudo é lucro. Se eu for estar com o Senhor é muito bom, se eu ficar também é muito bom, que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Jonas está dizendo aqui: eu vou morrer ou não? Eu tornarei a ver o teu santo templo? E aí a gente percebe, são características de alguém em arrependimento. Porque o que veio à mente dele? Eu vou voltar lá para passear com os meus amigos ou para continuar fugindo do Senhor? Não, ele fala: eu tornarei a ir ao seu templo. O desejo dele era continuar servindo a Deus. Ser salvo da morte para quê? Para continuar errado? Não. O desejo de Jonas era ser restaurado para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Ainda ele continua narrando essa descida. Vamos continuar imaginando. Ele caiu na água, ele já começou a se desesperar e está afundando. Chegando lá mais embaixo, olha: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então ele afunda, e ali ele começa a sentir as algas enrolando na sua cabeça, e ali ele percebe que a sua desobediência o levou ao abismo. E aí tem uma palavra bonita, né? Contudo, fizeste subir da sepultura. Fizeste-me subir da sepultura. E é nessa hora que a gente entende que Deus enviou um peixe, porque quem está no fundo do mar, como que vai subir sozinho? E ele não subiu de uma vez, né? Demorou 3 dias e 3 noites ainda. Então vem um peixe e o engole e o leva para mais acima. Mas ainda é uma situação muito desesperadora. Isso aqui deve ter passado muito rápido, né? Porque que respiração é essa que durou tanto? Você está afundando, e você fala: bom, agora eu vou morrer, estou enrolado em algo, está tudo ruim. Aí vem um peixe gigante, monstruoso. Você falou: pô, mas isso que é azar, né? Porque aí vem um peixe, aquele dentão vai me engolir. É uma morte complicada. Mas não, aquilo lá era o livramento para ele. E aqui a gente percebe, esse Deus está no controle, como acontece na nossa vida. Quantas vezes nós estamos numa situação e que nós somos levados, talvez pela nossa própria birra, né? Pela nossa própria indiferença em relação a Deus, somos levados para caminhos profundos de morte, mas o Senhor Deus nos restaura. Ele vai providenciando acontecimentos. Alguns desses você acha que vão te levar para mais baixo, né? Vão terminar com você, mas são momentos que vão te levar para a vida. Foi isso que aconteceu com Jonas.
Alguns falam que esse peixe foi um peixe criado, específico. Pode ser, por que não? Deus é o Deus, dono de todas as coisas, Ele criou todos os peixes. Mas seja uma baleia, seja qual for esse peixe, só mesmo esse comando, esse controle de Deus, porque nunca iria acontecer naturalmente, né, entre aspas, isso, se não fosse essa orientação de Deus. E aí a gente pensa, Jonas comprando a passagem, Deus fazendo o peixe lá crescer, né? Aí manda o peixe, vai nadar para aquele lado lá. A hora que ele pula lá, o peixe já está chegando. Isso é o sobrenatural de Deus que acontece na nossa vida. Às vezes a gente está entrando num problema, a solução já está sendo criada em algum lugar, de alguma forma, e nós podemos vencer. Deus está no controle. E nessa hora acontece a restauração de Jonas. Versículo 7. Quando dentre mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. No último fôlego, se é que podemos dizer alguém com fôlego numa situação dessa, Jonas diz, o Senhor me ouviu. É uma passagem que ressalta a importância da oração. O Senhor ouviu a minha oração. Porque demorou tanto, né? Precisou chegar numa situação dessa. O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor perdoa e o Senhor traz de volta. Continua ainda contando, de certa forma, a sua confissão, falando e já aplicando a vida dos outros, tanto daqueles seus ouvintes, como a nós. Versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quem que se entregou à idolatria? Ele mesmo. A sua idolatria de seguir a sua própria vontade, de abandonar a Deus. E olha o que ele diz, quem entrega a idolatria, abandona aquele que é misericordioso. Abandona Deus. Versículo 9, mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, eu não quero me entregar à idolatria, à minha vontade. Qual era a vontade dele? Dizer quem Deus devia ou não salvar. E agora o que ele diz no versículo 9? Ao Senhor pertence a salvação. Isso é um texto bem central, né, do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor salva quem o Senhor quer. O Senhor deixa quem o Senhor quer. Quem de nós, irmãos, não, de certa forma, não vamos dizer que a gente é bravo com isso, mas quem de nós, em algum momento, não fica questionando, mas por que Deus salva esse, não salva aquele, faz assim, não faz daquele jeito? A nossa postura diante disso ao Senhor pertence a salvação. A gente vê muitas pessoas boas morrendo, e a gente pode ter uma dúvida, então essas pessoas vão todas para o céu, né? Se tiver Jesus no seu coração, vão. Não é a bondade da pessoa que vai levar para o céu. Então a gente precisa ter cuidado, né? Porque quem somos nós para falar que esse vai ou que esse não vai para o céu? Mas afirmar que fulano, que viveu a vida toda de qualquer jeito lá, vai para o céu só porque era bonzinho, só porque era engraçadinho, não sabemos, né? Quem vai ou não. Nós sabemos que a Bíblia diz que salvo é aquele que se rende ao Senhor, é aquele que busca o Senhor, é aquele que se entrega a Jesus. E aí ele faz um agradecimento e ao mesmo tempo ele está fazendo uma promessa. Voz de agradecimento. Como agradecimento, te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Como se ele estivesse dizendo, irmãos, estou pronto para adorar e não para seguir a minha própria vontade. O altar é do Senhor e não o altar da minha própria vontade. Estou pronto para modificar. Te oferecerei o que votei e pagarei. Senhor, leva-me para Nínive. Não está escrito isso, mas é basicamente o que ele está falando. Sabemos, irmãos, que esse livro é tão realista, representa tanto a nós,
que daqui a pouco Jonas dá umas escorregadinhas de novo. Mas nós sabemos que é ele que está colocando isso, para mostrar quem nós somos. Mas aqui a confissão, o arrependimento dele é sincero. Ele se dispõe a seguir para Nínive. Ele se dispõe, baseado na palavra que ele disse: ao Senhor pertence a salvação, Deus salva. Eu não quero, eu não acredito que seja o bem disso. Eu já falei, irmãos, mas quero reforçar. Não era fácil o que Jonas estava tendo que fazer aqui. Os ninivitas eram perseguidores cruéis, homens maus, que matavam familiares deles, que perseguiam. E a gente vai ver mais para frente, mas já adianto, 30 anos depois dessa conversão em massa, a próxima geração vem e vai lá destruir Israel, e vai lá contra Israel. Aí, se Jonas estivesse vivo, está vendo? Eu tinha razão, né? Não, ao Senhor pertence a salvação. Isso acontece muitas vezes, né? Uma geração é salva e de repente as coisas vão para o outro lado. Bom, isso é tema de outro capítulo. O que aconteceu então aqui? Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou a Jonas na terra. Esse peixe está sob a orientação de Deus, o mar está sob a orientação de Deus, os marinheiros estão sob o controle de Deus, Jonas está, tudo é de Deus, ele controla todas as coisas. Imagina a situação desse peixe, talvez ele pensou que iria ter uma refeição, mas de repente aquilo foi indigesto, e como miraculosamente ele não mastigou, não sei se tinha dente o peixe, e ele ficou... A situação para ele, aqui a representação, ele vomitou, dá a lembrança de Apocalipse, né? Você não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas aqui o vomitar está vindo como uma nova chance para Jonas. Uma coisa curiosa que eu ouvi de um dos comentários é que a gente sempre tem aquela imaginação, né? Que Deus foi tão bondoso que pegou o Jonas, que estava indo para um lado, e levou lá e soltou lá na ilha, já para ele pregar, né? Os comentaristas dizem que não, que Jonas foi vomitado lá em Jope, a 800 quilômetros, ele tinha que ir para Nínive. Vai cumprir essa ordem, a sua responsabilidade. Irmãos, concluindo, ao Senhor pertence a salvação. Deus ouve aqueles que o buscam. E a principal mensagem para nós aqui é o arrependimento de Jonas. O quanto nós estamos insistindo em ir na direção contrária. O alerta do capítulo 1 diz que quem vai na direção contrária está caminhando para o abismo. É tempo de orar. É tempo de arrepender-se. É tempo de chegar ao Senhor e pedir perdão. Jonas fez isso. Jonas reconheceu que ele não tinha outra esperança senão o Senhor. E nós podemos fazer isso. O perdão de Deus é tão maravilhoso que é incompreensível para nós. Porque nós não sabemos fazer isso. Se alguém pisar no meu calo, eu vou pisar na cabeça desse sujeito. Às vezes a gente é dessa forma. Se não pisa, pelo menos mentalmente, fica imaginando, né? Nós temos dificuldade de perdoar e principalmente de esquecer. Quantas vezes a gente teve alguma inimizade, algum problema com alguém, e a gente pedir perdão, perdoa, está resolvido. Mas vez ou outra volta aquela dorzinha no coração, principalmente quando a gente vê a pessoa, e assim a gente fala, a pessoa não mudou nada. Ali, dá vontade, né? Vai lá e volta aquele sentimento ruim. Nós temos dificuldades, mas como que Deus faz com o nosso pecado? O Senhor apaga as nossas transgressões, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, diz o Salmo 103. Isaías 38, 17 diz que Ele lança os nossos pecados para trás. Ainda Isaías 44 diz que Ele desfaz o nosso pecado como a névoa, aquela névoa que está, até encobre a visão e de repente não está mais ali.
Jeremias 31, 34 diz: perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Nós podemos crer nisso, podemos confessar os nossos pecados, podemos seguir em frente. Tem uma ilustração que eu achei muito bonita, que fala que uma pessoa, um cristão, sempre buscando temer a Deus, mas em uma situação ele fraquejou e ele pecou. Mas ele se arrependeu rapidamente e foi até o Senhor. Ele disse: Senhor, infelizmente eu pequei novamente naquele pecado. Aí na história diz que ele, como se ele tivesse ouvido de Deus, Deus falando: que pecado? Entenderam? Que pecado? Ou seja, a partir do momento que ele se lançou em arrependimento, Deus já falou: eu já esqueci, eu já abandonei. É muito difícil entender isso. Como um Deus onisciente, que sabe tudo, que conhece até do fio, um fio, contar o fio da nossa cabeça, quantos cabelos nós temos. É um Deus que consegue esquecer. Tem uma frase que diz: não sei como a onisciência divina pode ser capaz de esquecer, mas eu sei que ela o faz. Nós sabemos que isso não significa que Deus não se importa. Ele diz: vai e não peques mais. Ele coloca para nós essa necessidade de nós buscarmos arrependimento. Mas, irmãos, nós temos essa oportunidade diante de Deus, de abandonar o pecado e de, assim, buscar o perdão de Deus para as nossas vidas. Deus ouve a oração dos que o buscam. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade e pedimos que o Senhor Deus continue nos abençoar, ó Deus, falando aos nossos corações, a partir da Tua mensagem, ó Deus, como somos como Jonas, e muitas vezes piores do que Jonas, ó Pai, porque somos tardios em obedecer ao Senhor, Deus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor Deus. Que o Senhor Deus coloque no nosso coração esse desejo de retornar ao Senhor, Deus. De abandonar o nosso pecado, Deus, que nos está levando à morte. E buscar, ó Deus, essa salvação no Senhor. E que o Senhor Deus nos firme nessa confiança de que o Senhor é um Deus misericordioso, que nos ama, ó Deus, apesar de quem nós somos, que nos chama, ó Deus, apesar de tudo que nós já fizemos, ó Pai. Que como Jonas nós possamos dizer que estamos prontos para adorar, para cumprir os votos que um dia fizemos diante do Senhor, para seguir adiante, ó Deus, no Teu caminho. E que assim, ó Deus, possamos seguir, ó Deus, porque ao Senhor pertence a nossa vida, cada uma das nossas decisões. Ao Senhor pertence a salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém.